Shalom, bom dia, glória a Deus, segundona, vamos que vamos, Shalom, shalom, bom dia, minhas amadas. Deus abençoe. Em nome graças a de Deus, Jesus, glória a Deus. amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar nesta manhã. Estamos iniciando, ó Pai querido, nessa segunda-feira, esse ensino, esse estudo, e cremos na tua misericórdia, Senhor. Estaremos fazendo algo na tua presença para que nós nos alimentemos de ti e tenhamos direção, tenhamos graça, dependência, entrega diante da tua pessoa bendita, Pai. Que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos restaure e que o Senhor nos leve realmente a um ambiente de estarmos buscando ao Senhor, para que sejamos pessoas que realmente têm comprometimento contigo e avancemos em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai Amém. compartilhar. Maria Amém. Dirce, bom dia, bom dia. Vai compartilhar a tela para a gente começar? Vou compartilhar, sim. Bom dia. Glória a Deus. Hoje, Aleluia. Gênesis capítulo 42. Gênesis capítulo 42. Hoje eu começo E aqui. 42? 42. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Pode falar. Gênesis 42. Dia 16, Gênesis 42, livro isso aí. Então, no versículo ali, bem no comecinho do 42, acho que é no 1 mesmo já, Jacó, ele fala assim, o que que vocês estão fazendo? Um olhando para a cara do outro. Então, tinha ali 10 filhos e a fome estava ali e eles ficaram pela fala de Jacó, eles não tiveram nenhum tipo de iniciativa, eles não tiveram nenhum tipo de atitude para se levantar contra aquele ambiente de fome, porque eles tinham dinheiro, eles tinham que ir atrás porque no Egito tinha comida. Mas então, nós vemos novamente a importância da voz do Pai, né? Que é como lá Moisés, naquele deserto, aquele povo olhando e falando assim: o que que é isso? E Moisés pega e fala: esse é o maná que desceu do céu. Então, sempre a figura do Pai presente para mostrar: cara, tem comida, vai atrás. Vocês vão ficar 10 marmotas aí um olhando para a cara do outro até não morrer de fome. Então, vamos agilizar a vida, né? E o Pai colocando: o que que vocês vão ficar olhando para a cara do outro? O que que vocês estão fazendo? Vocês não estão entendendo a atmosfera de fome que nós estamos inseridos? Vocês não estão entendendo que a gente precisa ir atrás dessa comida? E o pai então coloca eles para funcionar e os envia ali para estar buscando o alimento. Então, o pai vai ter sempre essa função de fazer essa leitura, mas ele também tem uma expectativa, porque essa fala de Jacó é uma coisa assim, né, bem aquilo que Jesus falava para os discípulos em algumas vezes. Nem vocês entenderam ainda, nem vós ainda, né? Vocês vocês estão andando comigo faz tanto tempo e vocês não entenderam isso ainda, né? E tem uma parte, um versículo que Jesus fala, vocês não entenderam, outro ele fala, vocês não entenderam ainda. Então vai aprofundando a indignação do coração de Jesus em relação à falta de entendimento daqueles que estão perto dele. E Jacó ele passa justamente isso, né? Vocês não entenderam ainda, vocês vão ficar aí conversando coisa que não tem sentido, nós vamos morrer de fome aqui, que vocês estão então, Deus está falando, vamos agilizar a vida, está com fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, né? Versículo 4, não há mudança familiar em Jacó. Se a gente for ver, ele pega e ele manda e ele pega e ele segura Benjamim. Novamente, ele está debaixo da mesma atmosfera, ele denota ali a sua preferência, ele não envia o filho que é o irmão de Jacó, que é o irmão de José, que é o filho de Raquel, que é a mulher que ele mais amava, e ele já colocou Benjamim automaticamente no lugar de José, e ele não muda essa atmosfera, ele não rompe isso. Ele Sim. continua fazendo exatamente aquilo que ele fez lá no começo, que é colocar um bando na frente que ele amava menos, depois o outro por último. Ele continua no mesmo sistema, ele não consegue romper. Então, apesar de ser Jacó, de ter experiência com Deus, encontro com Deus, avançar em um monte de coisa, nós podemos entender aqui que tem coisa que é tão enraizada na nossa vida, tem coisa que é tão forte, tem uma estrutura tão, é, tem uma estrutura tão bem feita na nossa mente, no nosso coração, que a gente não consegue é, mesmo com tanto tempo de caminhada, enxergar aquilo, ver aquilo ou mudar aquele ambiente ali. E aí depois nós vamos ter aqui
um paralelo com o livro dos propósitos de Deus, né? A gente vai ver um pouquinho ali sobre Nabote no começo do livro, e o sistema de distribuição de José era completo. Ele entregava, ele recebia, e ele tinha quem protegia aquilo. Então é importante nós entendermos que Nabote ele estava totalmente encaixado naquilo que era a palavra de Deus, o princípio de Deus. Quando ele foi procurado para vender a vinha, para que Acabe falou que queria a vinha dele, o que que ele faz? Ele fala: não posso vender essa vinha é herdada, eu tenho que dar continuidade nesse trabalho, eu não posso vender isso aqui, não tem como eu fazer isso. E ele estava então cumprindo a palavra. Só que o que acontece? a, a, a manifestação do diabo ali, quando Jezabel levanta aqueles filhos de Belial para testemunharem contra ele, falando que ele pecou contra Deus, pecou, falou de Deus, falou do rei, e ele então é apedrejado, a gente percebe que ele cumpriu exatamente aquilo que Deus tinha para ele. Ele defendeu a sua vinha, ele ficou ali no posicionamento, ele não negociou, ele não se interessou pelo dinheiro, não se interessou por uma vinha maior, por um lugar. Todas as tentações, as cobiças que ele poderia ter dentro daquele ambiente, porque Acabe era o rei e daria para ele o que ele quisesse, na verdade. Sim, Então ele rompeu muita coisa, mas mesmo assim ele foi apedrejado. sim. Então nós precisamos entender que às vezes na nossa vida nós vamos cumprir tudo, nós vamos fazer tudo, vai estar tudo encaixado, vai estar tudo. Pastor, não tem mais o que acertar na minha vida, não tem mais o que eu me arrepender, não tem mais o que eu aplicar de princípio, não tem mais o que eu ofertar, o que eu dizimar, o que eu orar, o que eu. Não tem mais o que fazer. E realmente vai ter um momento na nossa vida que alguma coisa pode ser aí levado embora. Ao mesmo tempo, nós precisamos entender que, de repente, nós podemos ser mais completos naquilo que nós fluímos em Deus. Por quê? Porque José, imagina a situação dele, que é a situação que está batendo à nossa porta agora. Temos aprendido algumas coisas a respeito de termos algum tipo de reserva, de uma coisa ou de outra, para a gente poder tocar na sua vida. Só que isso, o que que vai acontecer? Se alguém sabe que eu tenho uma reserva de alimento na minha casa, uma provisão para 90 dias, 120 dias, estou eu e minha esposa aqui. A arma mais letal que eu tenho é um palito de dente. Uhum. O que que vai acontecer comigo? Provavelmente, quando ficarem sabendo disso, vão invadir a minha casa e vão tomar o meu alimento. Então, José, ele teve uma estratégia, mas ele tinha também um exército terreno para guardar aquilo. Então, ele tinha alimento para os soldados, ele tinha alimento para o povo dele, ele tinha alimento para a família daquele povo, para que eles lutassem para preservar aquilo. Porque, logicamente, que muitas famílias pensaram de repente em se ajuntar e invadir aquele lugar para pegar comida, mas eles não podiam, porque eles eram mais fracos. Então, eles tinham que bater na porta do Egito, conversar com José. Quando acabou o dinheiro, falou assim, cara, a gente não tem mais dinheiro. Aí o que aconteceu então? Ah, dá os seus animais. Ó, acabou, não tem mais animais. Dá a terra e vocês como escravo. E José então foi avançando ali. Mas ele tinha um suporte atrás dele que impedia que as pessoas invadissem e fizessem o que quisesse com o alimento. Os celeiros estavam guardados. Então, existe também essa possibilidade da gente ter um celeiro, da gente ter um alimento, da gente ter uma revelação, ter uma palavra de Deus e ser uma coisa que realmente vai ter uma estratégia do próprio Deus a nosso favor para isso estar guardado. Quando o adversário tentar vir saquear, ele não vai conseguir, ele não vai acessar isso. E ele vai ter que realmente retroceder e nós vamos escravizar os nossos adversários. Amém? Versículo 38, núcleos familiares privilegiados, Jacó, Raquel, José, Benjamim. Ele não misturava os núcleos. Jacó era esquisito. Ele trabalhava de um jeito que ele tinha 4 mulheres, filho com as 4 mulheres, só que ele tratava tudo isso distintamente. Ele não fazia com que os irmãos fossem irmãos. Ele deixava bem claro: José, você é irmão de Benjamim. E o outro irmão, porque ele fala assim, ó, que quando ele fala assim, eu não vou mandar Benjamim para lá, quando o José pede para mandar o irmão mais novo, eu não vou mandar, porque eu já perdi o outro filho. E esse aqui está só. Mas ele tinha mais 10 irmãos, mas Jacó o via como só. Jacó via Benjamim como se ele tivesse só José de irmão. Então, na cabeça de José, de Jacó, a família era eu, Raquel
José, Benjamim. Ele não misturava. Ele não tinha essa parte de pai de falar assim, não, na verdade você perdeu um irmão, Benjamim, mas você tem 10. Você tem muita gente para te consolar, muita gente para abraçar você. Você perdeu o seu irmão da sua própria mãe, mas você tem mais 10 irmãos que são meus filhos, igual você. Ele poderia incentivar Benjamim a ser curado naquele ambiente, mas ele insistia em bater nessa tecla. Você está só. Você perdeu o teu irmão. Você não tem irmão. É como se ele estivesse falando para Benjamim, você não tem irmão. Então nós precisamos romper isso, porque senão nós vamos entrar nessa parte de ficar fazendo bloquinhos ou grupinhos e vamos deixar a pessoa sofrendo na solidão, que ela teria companhia. Vamos deixar a gente sofrendo num ambiente de abandono, onde ela teria um monte de gente para estar com ela. Vamos deixar uma pessoa sem irmão quando ela tem 10. Então, isso é um absurdo. São 10. Imagina eu ter mais 10 filhos e ter morrido o irmão do Mateus, que fosse com a Fátima mesmo. E eu ter mais 10 filhos com outra mulher. E eu falar para Mateus, você está sozinho. Não, tem que falar, filho, você tem mais 10 irmãos. Então, a gente trabalhar em cima disso para a gente não fazer essa separação e não trazer realmente essas quebras dentro da família. É, Rubem, ele rompe essa barreira, porque mesmo debaixo dessa cultura, ele, por ser o primogênito, tanto ele quis fazer uma forma dele salvar José lá da cisterna, ele fala, joga aí, porque ele pensava, depois eu vou voltar a buscar, e também lá na frente, ele fala para o pai dele assim, você pode ficar com meus 2 filhos de garantia, eu vou levar Benjamim lá, para o homem lá do Egito, e vou trazer ele de volta. Então ele se responsabiliza por aquilo. Rubem tem uma visão dentro de uma atmosfera onde o próprio pai separava os grupos. Rubem não, Rubem ele conseguiu romper isso. Então é importante a gente prestar atenção que é possível você romper isso. Mesmo dentro de uma cultura que às vezes você foi ensinado ou que você foi doutrinado, não, cuida da sua vida, você aqui, é possível você romper e trabalhar pelos outros. É possível você romper e ter um entendimento. Não, José é meu irmão. É filho de outra mulher, mas é filho do meu pai, é meu irmão, eu vou salvar da cisterna. Não, Benjamim é meu irmão, eu deixo os meus filhos em penhor por eles. Eu dou o meu melhor, eu dou o que eu mais amo. Eu pago o preço mais alto possível, mas eu garanto para o senhor que eu vou levar o teu filho, meu irmão, para resolver esse problema da nossa família, porque agora ele é uma chave para resolver esse problema, porque nós precisamos de mais comida. E se a gente voltar lá sem esse menino, sem esse homem, na verdade, né? Nós não vamos ter esse acesso a esse alimento, mas eu vou deixar os meus filhos em penhor. Então, Rubem realmente ele rompeu essa atmosfera de divisão que Jacó implantara na família e que era bem nítido, bem claro, que ele não escondia isso de ninguém, e ele rompe essa atmosfera. E ele se estabelece como um homem com uma outra visão. Amém? Então, apesar de uma autoridade muito pesada, Rubem consegue romper. Então, isso se torna possível para nós também. Agora é com a pastora aí, versículo 1. Glória a Deus. Então, amados, aqui no versículo 1, nós vemos a atitude aí de Jacó, né? Falando para que os meninos tivessem uma atitude, que o pastor já explanou depois. Aí depois, do 6 ao 24, nós vamos o quê? Nós vemos José, um estrategista das suas próprias emoções, não é? E ele precisava ver Benjamim, mas no meio disso tudo, Deus, ele conseguiu ali nos bastidores e trazendo cura para o coração tão querido de José. Então, a primeira coisa que José vê, ali no versículo 7, né? Ele vê lá, porém não se deu a conhecer tal. Não, no 6, José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Então, o sonho já começa a se cumprir, ele vê os seus irmãos se prostrando, se dobrando, e todo o cenário que José foi montando para poder ver Benjamim e ter Benjamim ali diante dos seus olhos, nós vemos Deus nos bastidores ali, ele fala ali, ó, e ali diante dos segredos revelados, ele pôde ser limpo de suas memórias de ferida, enquanto buscava ver seu irmão. O ambiente profético começa a se desenrolar ali. Que ambiente profético? Do cumprimento dos sonhos do próprio José, não é? Então, nós precisamos ficar antenados, né? O que nós podemos tirar disso tudo? Precisamos ficar antenados quando percebemos que o ambiente profético começa a ser favorável àquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos e pedir para Deus,
Se há algo para eu ser curado nisso tudo, porque eu estou vendo determinada palavra começar a se cumprir, eu quero ser curado. Porque José não tinha ninguém ali para orientar dessas chaves espirituais, mas nós temos a vida de José para pegarmos essas chaves espirituais e ficarmos atentos ao desenrolar dos fatos. Então, quando Deus começar a trazer uma profecia para se cumprir na tua vida, na minha vida, vamos pedir para Deus nos dar gerenciamento estratégico, não é? Para que possamos ser curados nisso tudo. É claro que aqui José foi trabalhando, como a gente disse, para ver Benjamim, mas depois, nos próximos capítulos, nós vamos ver a interferência do Senhor de maneira maravilhosa, através de José, por exemplo, não se manifestar que era José. Então, os irmãos estavam ali, e pelo privilégio de conhecer a língua, né, dos seus irmãos, ele pôde ouvir palavras como, ele falando assim, é, no 21, então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia de alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos sobrevém essa ansiedade. Então José pôde ouvir isso. Então, imagine você estar disfarçado, vamos colocar assim, e as pessoas, os teus algozes, começarem a reconhecer os seus próprios pecados, começarem a entender que te fizeram mal, entender que o pecado deles, como diz a palavra de Deus, o pecado certamente os achou, e eles reconhecerem isso. Isso já é uma manifestação onde pode começar a haver uma cura, né, no nosso coração. E aí o Rubem, pastor Alexandre falou a respeito de que aqui poderia ter aumentado, né, a tribulação, por ver que só um estava a favor dele. Mas aqui está falando, respondeu-lhes Rubem, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois agora vedes que se requer de nós o seu sangue. Então, nós vemos ali alguém manifestando, olha, alguém tentou proteger você. Então, aí José ele pode levar para esses dois caminhos, ou aumentar, porque ele vai falar, nossa, só um lutou por mim, ou ele pode se consolar, alguém lutou por mim. Então, são vertentes, né, de uma mesma manifestação para que haja cura. E aí, eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. Então, essas são as estratégias que às vezes o Senhor vai nos dar para nós recebermos e reconhecermos determinadas coisas acontecendo ao nosso lugar. As pessoas não o reconheceram, ele não se manifestou com a mesma língua deles, não é? E retirando-se dele, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Então, amados, aí ele pôde fazer a escolha do irmão que ele queria que ficasse ali, não é? Provavelmente há uma chave profética dele ter escolhido bem Simeão. Simeão é o que ouve, né? Shema é aquele que ouve, a raiz desse nome, Simeão. Shema, ouve. Então, ele escolheu esse irmão e tomou para si e ficou. Mas José chorou. Por quê? Porque ele viu o desenrolar dos fatos, bastidores que ele não sabia, mas Deus trazendo a revelado para ele poder ter uma consciência, uma visão geral do tipo de trauma, do tipo daquilo que aconteceu com ele, para ele poder ser curado. Então, essa é a minha parte, depois nós vamos ver aí até o final do capítulo a movimentação lá dos filhos de Jacó, vendo como iriam fazer para retornar a José. Então, é esse aí, eu creio... Tira não, pra mim. Ah, tá. Que vai começar orações agora. Então, eu creio que nós podemos sim pedir ao Senhor nos dar essa sensibilidade, essa autoridade espiritual, para nos movermos em estratégias do Senhor, para sermos verdadeiramente sarados a um processo de cura para nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos adiante aí. Amém. Aqui no versículo 1, a pastora tinha colocado atitude, né? Vamos. Aí ela pulou um pouquinho porque eu tinha falado, mas esse vamos, ele é muito ungido, porque, na verdade, quando Jacó fala assim, vocês vão ficar aí um olhando para a cara do outro, e eu creio que há um clamor mesmo dentro do coração do Pai a respeito das nossas vidas, vamos. Esse vamos, ele tem que vir revelado mesmo nas nossas vidas, porque, assim, tem muita coisa que nós estamos parados, olhando, vamos ver o que vai acontecer. E Deus está falando, vamos, já está acontecendo. A fome já bateu na nossa porta. A escassez já está sobre você. O problema espiritual já está sobre a tua vida. Vamos, se mexe antes que acabe, porque tinha um processo. Nós temos que entender que tem um processo. Jacó estava vendo um ambiente espiritual ali, ele tinha comida provavelmente para mais alguns dias. Só que porque não era uma jornada muito muito fácil de se fazer.
Então ele tinha que ir lá, eu lembro lá, os quilômetros, já acho que dá cerca de 300 e poucos quilômetros de distância, mas imagina a logística disso para se movimentar 300 e poucos quilômetros até chegar nesse lugar, até ter acesso, até conversar, até comprar essa comida e até voltar. Eram dias, foram dias para fazer isso. Então Jacó estava fazendo uma leitura, vamos. E é exatamente isso. Ah, ainda eu tenho comida para mais um tempo. Tá, mas vai acabar, vamos. Ainda eu tenho um tipo de provisão que vai aguentar mais um tempo. Eu sei, mas está acabando, você está percebendo que está acabando. E como que você percebe que está acabando? Quando você não tem mais possibilidade de gerar. Então você vai ter que buscar em outro lugar. O que Deus está falando para nós hoje, através dessa atitude que a pastora pôs aqui, e o vamos, é assim, ó. Vocês estão no momento agora de escassez. Vocês não estão conseguindo gerar. Vocês geraram no tempo da abundância, não guardaram o suficiente e a escassez chegou. Agora vamos, se levante e busque na minha presença. Vai buscar onde está, porque na casa do rei vai ter alimento. Só que agora nós vamos ter que chegar lá em humilhação e se dobrar diante daquele rei para ter alimento. Mas não espere você chegar no fundo do poço, não espere acabar todo o recurso para ficar aí perdendo tempo, como o Jacó falou, que vocês vão ficar aí falando o quê agora? Vocês estão perdendo tempo, vamos. Então, em nome de Jesus, que esse vamos entre na nossa vida. E a pastora falando a respeito dali do coisa, o meu temperamento, o que eu pensaria? Eu tenho 3 irmãos. Se eu tivesse passado por esse processo de traição, e na conversa entre eles, que eles não sabiam que era eu entendesse que um só tentou me proteger, eu ia ficar muito, muito triste, porque a porcentagem seria 33,33% de proteção contra 66,67% de querer me matar. Ao mesmo tempo, se a gente for lá para a intercessão de Abraão e para a porcentagem de Deus, aquela palavra, Deus, então, nós vamos entender o quê? Que Deus espera que nós tenhamos o mesmo tipo de procedimento que ele. No sentido assim, ó, a minha misericórdia é muito mais profunda, a minha bondade é muito mais profunda do que a ferocidade do meu juízo. Então, se com 5 justos, com 10 justos, ele ia suspender o juízo, que a porcentagem lá, nós já falamos alguma vez, 0,00 é muito pequenininha, então eu creio que existia dentro do coração de Deus uma expectativa que José se apegasse nessa porcentagem pequena que tinha de alguém que queria proteger e isso lhe servisse de consolo e de entendimento para que ele falasse assim, cara, alguém lutou por mim. Então isso realmente vai ser uma saída. Porque, de repente, dentro de um ambiente que você está e que eu estou, nós estamos dentro de um ambiente tão hostil, de tanta perseguição, de tanta gente querendo matar e de não entender. Então, mas Deus está falando, ó, primeiro tem eu te amando, que já te é o suficiente. Mas dá uma olhadinha do lado, tem mais gente te apoiando. Então, não deixe o volume daqueles que são contra falar mais alto ao teu ouvido, a frequência daqueles que são contra ser mais forte do que a frequência daqueles que estão a favor. Fique na frequência do que são a favor, porque você vai ser sarado por essa frequência. Ainda que seja uma voz mais baixa, ainda que seja menos gente envolvida na tua causa a teu favor, mas fique nessa frequência, porque eu vou te curar através da voz de Rubem. Então, agora falando isso aqui, eu entendo que Deus estava tendo uma expectativa. Dentro dessa voz de Rubem falando assim, eu falei para vocês que era melhor ter poupado a vida do menino. Então, essa frequência que Deus esperava que José entendesse e fosse sarado ali. Que seria uma dificuldade para mim. No meu temperamento, eu teria que ter isso como revelado no meu coração. Porque se só a Fernanda, ou só a Rita, ou só o Heitor, eu ouvisse falando assim, o Heitor falando assim, eu falei para deixar ele quieto, mas a Rita e a Fernanda querem me matar, para mim é difícil esse processo. Porque eu vou trabalhar por porcentagem e vou entender que a maioria quer me perseguir. E infelizmente, sempre a maioria vai te perseguir. Infelizmente, sempre a maioria vai estar contra você. E nós vamos ter que entender que a minoria com Deus vai ser maioria. Que essa minoria que Deus está levantando para te guardar, é isso que você precisa para sair desse buraco. Aleluia. Então, que realmente nós estejamos sendo curados, agora já entrando aqui no livro, nessa manifestação aqui de Nabote, porque tem muita gente ferida dentro da igreja e pensa que tem razão, porque ela fez tudo certo.
ela cumpriu cabalmente, e o Espírito Santo testifica no coração dela que ela fez tudo certo. Então, se o Espírito Santo testifica no meu coração que está tudo certo, por que eu morri? Se o Espírito Santo testifica no meu coração que eu estava encaixado em todos os preceitos do Senhor, por que deu errado? E a gente fica perdido nisso. Então, que hoje eu e você, nós sejamos sarados dessa atmosfera onde nós olhamos e temos realmente essa conduta de Nabote, mas tivemos uma colheita daquilo que nós não plantamos. Porque às vezes Deus vai permitir nós passarmos por esses ambientes, colhermos o que não plantamos e não colhermos o que plantamos nessa terra. Nabote, ele colheu o que ele plantou para a vida eterna, mas ele não colheu o que ele plantou nessa terra. Para essa terra, foi injusto o que aconteceu com ele. Para a eternidade, não. Agora vai ter que entender, nós vamos ter que entender, nós estamos trabalhando por esse tempo aqui na Terra, por esses 80 anos aqui, 100 anos, 110 anos, 90 anos, 70 anos, ou nós estamos trabalhando para a eternidade? O nosso pensamento, ele está encaixado na eternidade ou para as coisas dessa Terra? Porque existem coisas que serão injustas. Pastor, mas eu não estou entendendo nada, porque Deus mandou fazer isso, eu fiz, mandou fazer aquilo, eu fiz, mandou fazer aquilo, eu fiz, honrei a minha vinha, honrei meus pais, honrei isso, honrei aquilo. E aí, de repente, aparecem dois filhos de Belial, homens vadios. Olha como é esquisito o mundo espiritual. Aparecem dois filhos de Belial, homens vadios, que levantam um falso testemunho contra mim, acreditam nele, me apedrejam. Então, o que eu faço da minha vida? Você vai ter que entender que Deus tem um propósito para a eternidade. Então, nesse ambiente ou nessa área da nossa vida, que nós somos apedrejados, que os homens vis e vadios levantaram uma calúnia contra nós e que acreditaram mais na voz da mentira do que na nossa voz ou na nossa fidelidade ao nosso próprio Pai, àquilo que nós tínhamos que fazer, e ainda assim nós somos apedrejados, nós vamos ter que entender que Deus está nos guardando para um propósito maior. Porque senão nós nunca vamos ser curados. E existem feridas, às vezes, profundas com Deus mesmo. Às vezes nós estamos decepcionados com Deus. Não é com a igreja, não é com o pastor, não é com o irmão, é com Deus. A tua ferida ela pode ser em relação a Deus, porque Deus foi injusto com você. Porque Deus não te deu a resposta que você precisava, porque Deus não honrou aquilo que você plantou nele e você tem certeza que você fez o certo. E mesmo assim deu errado. E agora? Que nós vamos fazer? Nós vamos ficar ferido com Deus para sempre ou nós vamos entender que tem um propósito, nós vamos liberar Deus, né? Nesse sentido. Fala, Senhor, na verdade, então eu sofri essa manifestação de Nabote, mas eu quero me libertar disso hoje, porque isso está te fazendo mal. Essa atmosfera de decepção para com Deus nos faz mal, porque Deus, quando nós chegamos nessa atmosfera, porque eu posso te ferir, te decepcionar, você pode ficar triste. Eu posso te maltratar, eu posso não dar a colheita daquilo que você plantar na minha vida, em confiança, em honra, em um monte de coisa. Você vai ficar triste por um tempo, mas você vai entender o quê? Bom, é homem, beleza. Nunca imaginei isso, mas fez. Ah, a pastora fez, o apóstolo fez, não sei quem fez. Mas Deus, nós temos um nível de um Deus infalível. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nada foge do controle dele, que tudo ele vai fazer exatamente com justiça, com fidelidade, porque ele é justo, ele não mente, ele vê todas as coisas. Então, se Deus vê todas as coisas, é justo, é fiel, como que ele não vê Nabote fazendo tudo certo, honrando aquela vinha e deixa dois vadios, filhos de Belial, terem uma voz mais ativa no mundo espiritual do que ele? Por quê? Porque ele estava debaixo de uma regência, de um lugar que estava dominado por Jezabel, por esse espírito, e também por filhos de Belial, aonde ele sucumbiu. Infelizmente, ele sucumbiu. E de repente, na minha vida e na tua vida, nós estávamos inseridos em certos sistemas que nós sucumbimos. Dentro daquele ambiente, dentro daquela área, mas nós temos que entender que nós estamos vivos. Nós estamos aqui na Terra ainda. Então, nós temos que estar vivo aqui e temos que estar vivo lá. Fazendo o quê? Falando, Senhor, na verdade, eu fiquei triste. Na verdade, eu esperava uma outra resposta. Na verdade, eu achei que por estar totalmente encaixado e por o senhor saber de todas as coisas, ser tão fiel, tão grande, que o senhor ia arrebentar com meus inimigos. Na verdade, sabe o que eu pensava? Que o senhor ia pegar aqueles filhos de Belial, que o senhor ia pegar Acabe, que o senhor ia pegar Jezabel, que o senhor ia matar todo mundo e ia me deixar na minha vinha. Foi isso que eu pensei.
De repente você olha para a tua vida dentro de um quadro que você passou e fala, pai, sabe o que eu pensei? Eu vou ser sincero com o senhor agora. Senta com o teu pai. Fala, pai, sabe o que eu pensei nessa situação aqui, ó, na minha casa, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, aonde você foi injustiçado, injustiçado no último grau? Conversa com o teu pai hoje e fala, pai, sabe o que eu pensei de verdade? Fosse acontecer isso, 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 porque eu estava encaixada totalmente naquilo que o senhor mandou eu fazer. Mas tem um propósito maior? Eu vou seguir em frente, então. Eu vou me limpar disso, eu vou abrir mão desse negócio. Se o senhor tem um propósito maior, se é a eternidade, se o senhor está formando em mim, se o senhor tem outra coisa na minha vida, eu decido entregar isso. Mas graças a Deus, porque pelo menos hoje eu entendi que eu estava aprovado. Porque às vezes também fica um resquício, talvez, na cabeça de Nabote, ou dessa manifestação, o que que faltou? Você está sempre procurando o que faltou. O que mais que eu tinha que fazer? Porque já que Deus é justo, fiel e não falha, se deu errado é porque faltou alguma coisa. Da nossa parte. E de repente não faltou nada, irmão. Só não era propósito de Deus. Só Deus só tinha um propósito maior em cima disso. Então você vai poder sair dessa casa da condenação, da acusação, daquela tristeza profunda, assim, ô Deus, o que que eu tinha que fazer mais? Então hoje Deus pode estar respondendo para você, você não tinha que fazer mais nada. O que você tem que fazer agora é crer que eu tenho um propósito maior nisso, recomeça, levanta, vamos, vai buscar comida e toca a tua vida para frente. Só isso. Você não tinha que fazer mais nada. Tá tudo bem. Amém? Vamos então lá para o livro. Jezabel e Belial trabalhando juntos. Testemunhos falsos narrados por aqueles que estão queimados, amortizados na sua consciência. Então, está falando aqui no livro que esses filhos de Belial, eles estão totalmente dominados. Então, nós temos que entender que nós olhamos para uma pessoa e achamos que nós estamos lutando contra essa pessoa. Nós precisamos entender que essa pessoa já está totalmente dominada. Ela já está totalmente amortizada, ela não tem mais nenhum tipo de temor, ela não tem mais nenhum tipo de remorso, muito menos arrependimento, ela não tem mais consciência. Belial já dominou a mente dela, então agora ela é a representação de Satanás na terra. Misericórdia zero, amor zero, não existe mais nada ali. Fala, mas como que pode fazer isso comigo? Filho de Belial vai fazer isso com você. Ele não tem nem um resquício, nem uma fagulha, nem uma centelha de nada que seja da parte de Deus. Ele é totalmente dominado pelos demônios, e então ele vai fazer de acordo com isso. A mente e a consciência pode ser corrompida através da influência de espíritos malignos. Tudo passa a ser normatizado, o novo normal, os mais vis e repugnantes atos por causa da maldição da consciência cauterizada. Então nós temos vivido isso aí no nosso país, temos vivido isso daí dentro de uma atmosfera aí global mesmo, temos visto com os nossos próprios olhos. Agora na nossa era, cada vez mais os filhos de Belial se levantando com autoridade, se levantando com nenhum tipo de misericórdia, como se nada mais existisse além dos seus próprios desejos, e quem morrer, morreu, quem sobrar, sobrou, quem sofrer, sofreu. O importante é que vai se cumprir isso. Porque as pessoas, elas estão debaixo dessa atmosfera. Então nós temos que entender, mas como que esse governante faz isso? Como que ele desvia uma verba do hospital que sabia que precisava do remédio, precisava de uma máquina, precisava de um oxigênio, precisava de não sei o quê, ele roubou toda aquela verba e deixou ali, e por causa disso morreu, porque ele não tem nenhum tipo de envolvimento nisso. Aquilo para ele não quer dizer nada. A morte daquelas pessoas, a falta de remédio, isso que você sente, esse compadecimento que nós temos, falar assim, cara, não foi um remédio. Ou o cara conseguiu fazer um remédio de farinha e vendeu como um remédio bom e as pessoas morreram porque era um açúcarzinho misturado com alguma coisa e parecia que era um remédio. Como pode chegar nisso? Chega porque para ele não existe mais nada, tanto faz. Viu? Mas vão tomar esse remédio aqui, achando que é um coquetel aí para AIDS e vai morrer, porque não tem nada aqui, problema deles. O importante é que vai entrar o dinheiro, o importante é que nós vamos estar no comando, porque já estão dominados. Então nós vamos precisar entender que, infelizmente, nós estamos debaixo de regências aí de filhos de Belial. E nós vamos ter que nos mover para que a nossa vinha seja guardada em nome de Jesus. E se acontecer algo dentro dessa atmosfera que a vinha, de alguma forma, for ainda tomada pelo adversário, nós vamos ter que entender nesse propósito maior e continuar nessa atmosfera de dependência de Deus. Amém? Vamos então para
para as orações aqui. É isso aqui mesmo, né? Página 36, né? É isso? É. Amém? Não, não é isso aqui, não. Pera um pouquinho. Aqui. Página. Aqui. Página 29, então. Amém, irmãos? Eu vou falar, então. Os irmãos repitam, por favor, em nome de Jesus. Pai, Pai, assim como os homens que estavam prontos assim como os homens que estavam prontos para apedrejar a mulher pega em adultério, para apedrejar a mulher pega em adultério, mas que estavam convictos na consciência mas que estavam convictos na consciência e, portanto, e, portanto, foram saindo, foram saindo um de cada vez, de cada vez, começando com os mais velhos, começando com os mais velhos, deixando Jesus sozinho, deixando Jesus com sozinho, a mulher em pé diante dele. com a mulher em pé diante dele. Convença-me dos pecados Convença-me dos que pecados tentei esconder que tentei esconder e falhei em e admitir, falhei em admitir, e leva-me ao e arrependimento. leva-me ao arrependimento. Pai, Pai, que eu seja como Paulo, que eu seja como Paulo, que fixando os olhos no sinédrio, que fixando os olhos no sinédrio, disse: disse: Meus irmãos, Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus, tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência, com toda a boa consciência, até o dia de hoje. até o dia de hoje. Senhor, Senhor, tenho em Deus a mesma esperança desses homens, tenho em Deus a mesma esperança desses de homens, que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. que haverá ressurreição tanto de justos como injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Pai, Pai, como cristão, como cristão, sei que para nós, sei que para nós, porém, porém, há um único Deus, há um único Deus, o Pai, o Pai, de quem vêm todas as de coisas quem vem todas as e coisas para quem vivemos, e para quem vivemos, e um só Senhor, e um só Senhor, Jesus Cristo, Jesus Cristo, por meio de quem por meio de quem vieram todas as vieram coisas todas as e por meio coisas de quem vivemos. e por meio de quem vivemos. Mas como o apóstolo Paulo escreveu, Mas como o apóstolo Paulo escreveu, contudo, contudo, nem todos têm esse conhecimento. nem todos têm esse conhecimento. Alguns, Alguns, ainda habituados com os ídolos, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. essa fica contaminada. Torne-me sensível Torne-me sensível a outros cuja consciência é fraca a outros cuja consciência é fraca e que ainda e que ainda não se libertaram não se libertaram das tradições das ritualísticas. tradições ritualísticas. Pai, Pai, tua palavra nos a alerta tua palavra nos a alerta ter cuidado a ter cuidado para que essa liberdade para que essa liberdade não seja de alguma maneira não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. escândalo para os fracos. Torne-me sensível aos outros, Torne-me sensível aos outros, para que ninguém mais se machuque com minhas ações. para que ninguém mais se machuque com minhas ações. Pois, pecando assim contra os irmãos, Pois pecando assim contra os e irmãos ferindo a sua fraca e consciência, ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. pecais contra Cristo. Senhor, Senhor, faça-me digno de dizer como disse Paulo, faça-me digno de dizer, como disse Paulo, porque a nossa glória é esta, porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa o consciência, testemunho da nossa consciência, de com simplicidade, de com simplicidade, sinceridade de Deus, sinceridade, é, sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, não com sabedoria mas carnal, na graça de Deus, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo mas tendo vivido no mundo e de modo particular convosco. e de modo particular convosco. Pai, Pai, eu renuncio eu renuncio aos procedimentos secretos e vergonhosos. aos procedimentos secretos e vergonhosos. Com Paulo eu digo, Com Paulo, eu digo, antes antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, Assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. para os que se perdem está encoberto. Senhor, Senhor, proteja
Proteja-me de uma consciência cauterizada. Proteja-me de uma consciência cauterizada. Deixe-me servir a ti em honestidade e integridade. Deixe-me servir a ti em honestidade e integridade. Assim como Paulo, Sabendo sabendo o temor que se deve ao Senhor, o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, persuadimos os homens à fé. mas somos manifestos a Deus. Nós somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Pai, Pai, faça de mim o tipo de mestre da tua palavra, faça de mim o tipo de mestre da tua palavra, como Paulo instruiu Timóteo a ser. como Paulo instruiu Timóteo a ser. Certas pessoas Certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas não mais ensinem doutrinas e falsas que deixem de dar atenção a e mitos que deixe de dar atenção a mitos e genealogias e intermináveis genealogias intermináveis que causam que controvérsias causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, em vez de promover a obra de que Deus é pela fé. e é pela fé. O objetivo dessa instrução O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, é o amor que procede de um coração puro de uma boa consciência e uma boa consciência, e de uma fé sincera. de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas Alguns se coisas, desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem, nem as coisas acerca das quais fazem. afirmações tão categóricas. Afirmações tão categóricas. Que tudo o que eu faça venha do amor, Que tudo que eu faça venha do de amor, um coração puro, um coração puro, de uma boa uma consciência boa consciência e de uma fé e sincera. uma fé sincera. Senhor, Senhor, deixe que eu combata o bom combate, deixe que eu combata o bom combate, mantendo a fé e a boa mantendo a consciência. fé e a boa consciência. Pai, Pai, se eu somente mantiver minha vida se eu somente mantiver a minha vida pura pura e proteger minha e consciência proteger a minha de consciência ser cauterizada pelo pecado, de ser cauterizada pelo pecado, serei um servo serei um servo digno de servir-te como diácono em tua igreja. digno de servir-te como diácono em tua igreja. Se me for dada a sagrada condição de diácono, Se me for dada a sagrada condição de diácono, que eu possa seguir a instrução de Paulo. eu possa seguir a instrução de Paulo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé, guardando o mistério da fé uma consciência pura. e uma consciência pura. E também esses sejam primeiro E provados, sejam primeiro provados, depois sirvam, depois sirvam. se forem irrepreensíveis. Se forem irrepreensíveis, Pai, Pai, que eu diga com Paulo, que eu diga com Paulo, dou graças a Deus, dou graças a Deus, a quem desde os meus a antepassados quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar de que sem cessar faço memória de ti faço memória de nas ti minhas nas minhas orações, orações, noite e dia. noite e dia. Senhor, Senhor, quando estivermos diante de ti, quando estivermos diante de ti, cheguemos-nos com verdadeiro coração, cheguemos com um verdadeiro coração, em certeza de fé, em certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água e limpa. o corpo lavado com água limpa. Senhor, Senhor, ajude-me a recorrer ao poder dos intercessores, ajude-me a recorrer ao poder dos intercessores, pedindo aos teus guerreiros de oração que orem por nós. pedindo aos teus guerreiros de oração que orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa Estamos certos de que temos consciência e limpa desejamos viver de maneira honrosa em tudo. e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Senhor, Senhor, dê-me uma consciência que sempre siga os teus passos. dê-me a consciência de que sempre sigo os teus passos. E lembre-se do quanto tu sofreste por E mim. lembre-se de quanto tu sofrestes por mim. Tua palavra me lembra que, por motivo de sua consciência para com Deus, A tua palavra me lembra que por motivo de minha consciência para com Deus, é isso? alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas que vantagem há de receberem açoites por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, Mas se vocês suportam o sofrimento por terem sofrido o bem, isso é louvável diante de Deus. isso é louvável diante de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta palavra vem nos mostrando o que nós estamos falando a respeito de Nabote, Pai. Eu creio que o Sim. Senhor está nos ministrando hoje, para que entendamos, ó Pai querido, que, como na palavra de ontem também,
se nós estivermos apegados à nossa própria justiça, Pai, não chegaremos a lugar nenhum, porque ela é trapo de imundícia diante de Ti. E se nós também acharmos que por fazermos tudo certo, estamos com algum tipo de privilégio, a Tua palavra também nos diz que nós somos servos inúteis, porque nós fizemos somente o que foi mandado. Então, o Senhor está ministrando desde ontem com essa palavra de Nabote e esses versículos aqui agora, que nós entendamos que o Senhor está muito acima dos nossos pensamentos, da nossa justiça, daquilo que fazemos certo, daquilo que produzimos, daquilo que obedecemos à Tua palavra, porque o Senhor tem um propósito maior realmente. Então, se fizermos tudo certo, e as coisas não vierem da forma que nós esperávamos, que nós entendamos que o Senhor é Deus da mesma forma e que não nos irritemos, que não nos rebelemos contra a tua palavra, que não abandonemos a sã doutrina, mas que andemos de acordo com isso, entendendo que o Senhor está no comando, que o Senhor continua sendo Deus da mesma forma, em nome de Jesus. Amém. Pai, quero ser o tipo de cristão Pai, quero ser o tipo de cristão que segue o aviso de Paulo. que segue o aviso de Paulo. Antes, Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações santificai ao Senhor Deus em vossos e corações. estáis sempre preparados para responder com mansidão E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em a vós, qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, tendo uma boa consciência, para que, para que, naquilo em que falam mal de vós, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam no vosso bom porte em Cristo. fiquem confundidos daqueles que blasfemam no bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, se a vontade de Deus assim o quer, que fazendo o mal. do que fazendo o mal. Amém, irmãos? Então Deus Aleluia. está fechando aí essa... Ok. Deus está fechando aí essa, essa aula de hoje, né? Então, foi melhor para Nabote padecer fazendo bem do que se ele tivesse, por exemplo, se corrompido e vendido a vinho, trocado por uma coisa maior, com mais dinheiro, ele iria padecer fazendo o mal. Sim. Então, que nós nos alegremos, ainda que padeçamos, se padecermos fazendo o bem, em nome de Amém. Jesus. Em nome de Para Jesus. nossa cabecinha aqui nessa terra é complicado, né? Porque a gente quer que, já que nós estamos fazendo o bem, que dê certo, que nós avancemos, que nós conquistemos, mas o que Deus está falando é isso. Ainda se der problema, que dê problema você fazendo o bem, porque Deus está falando justamente de eternidade e não de no tempo dessa terra. Amém? Amém. Vamos orar pela irmã Geni, que falou que está bocejando. Vamos orar e repreender isso aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida da irmã Geni, sim, para que seja repreendido todo tipo de ataque desses bocejos, esse sono, Pai amado, que não é na verdade um sono, mas que é realmente uma manifestação para tirar ali a concentração, para trazer um tipo de comportamento que está fora daquilo que é o padrão da tua filha. Em nome de Jesus, Em nós nome de Jesus, ó repreendemos Pai. todo tipo de contaminação, de setas, de dardos, e que a tua filha esteja completamente livre deste mal, assim como também como qualquer pessoa que possa ter sentido alguma coisa aqui o que vá sentir ainda quando for assistir, que o Senhor esteja nos livrando e tendo misericórdia de Em nós. Em Jesus, nome de Pai. Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Vai falar alguma coisa? Está encerrado em nome de Jesus. Até amanhã. Eu vou falar um pouquinho com vocês depois.